Olá, eu me chamo Tatiane Souza, quero agradecer à professora Mical pelo convite para estar aqui, conversando com vocês sobre esse tema. E o nosso tema é sobre a religiosidade, como entrave para a aplicação da Lei 10.639. Eu vou fazer uma reflexão sobre o porquê que ocorrem esses obstáculos para a aplicação da lei e o porquê a religiosidade de matriz africana ela é alvo de ataques e também de despersonalização e demonização. Então, para começar esse diálogo, eu fiz uma colinha aqui para vocês. Então, nós vamos falar sobre o racismo e nós vamos falar também sobre as dimensões do racismo que se fazem presente dentro da escola e que acaba dificultando a aplicação da lei e acaba dificultando o conhecimento da filosofia de origem africana presente nas manifestações e nas culturas de origem africana no Brasil, tais como os terreiros de candomblé, de Umbanda, dentre outras manifestações. Quando a gente vai olhar para as religiões de matriz africana, a gente tem que olhar do ponto de vista educativo e cultural, porque dentro dessas manifestações de religiosidade está presente uma filosofia, uma cosmovisão de mundo que perpassa valores, né? E como a gente vive num país multicultural, é interessante que a escola traga a diversidade para dentro da escola, porque a escola não é feita somente por pessoas com uma única cor, com uma única religiosidade. E se o país é laico, então esse país e a escola que está dentro desse país precisa respeitar esse Estado laico e precisa trazer a diversidade, a multiculturalidade presente no país como um componente curricular. Bom, para início de conversa, é preciso combater o racismo dentro da escola. A gente precisa combater o racismo na sua forma epistêmica, epistemológica e na sua dimensão religiosa. A educação nesse sentido, ela deve estar a serviço de uma descolonização do pensamento, das práticas e do currículo escolar. É preciso desconstruir, nesse sentido, todo um processo educativo cunhado, assentado e preconizado por meio do eurocentrismo, como única forma possível de construção do conhecimento, de uma construção do conhecimento partindo da Europa como centro, como modelo de racionalidade, civilização, cultura e tudo mais. Então, nesse sentido, por que as religiões de matrizes africanas no Brasil são tão perseguidas? Porque você tem o etnocentrismo, no sentido que coloca a Europa como centro, como a cultura melhor do que as outras, e você tem também o eurocentrismo que traz, de um ponto de vista filosófico e prático, a Europa para o centro da discussão, vamos dizer assim, marginalizando toda e qualquer possibilidade de conhecimento, de cultura e manifestação cultural que não seja aquela que é do modelo da Europa e, porventura, do próprio capitalismo dos Estados Unidos. Então, eu estou querendo dizer que a escola ela tem um norte e a gente precisa desconstruir esse norte e a gente precisa trazer o sul, que são as perspectivas fora desse eixo homogeneizador e que se pretende universal, ok? Então, é importante entender que o racismo ele é um sistema, um mundo, ele estrutura um mundo e o racismo esteve e está a serviço de uma colonização, embora a colonização, enquanto sistema político e social, já acabou, ela ainda permanece no imaginário social da população
E aí ela permanece como uma colonialidade, como uma relação de poder presente nas nossas relações, presente nas coisas que consumimos, que vemos, dentro da nossa cultura. Por isso que paira uma construção de demonização das religiões de matriz africana, porque no centro desse debate, o que está sendo colocado é que tudo que sai fora do eixo de Europa é marginalizado. E mais do que isso, o racismo coloca tudo que é da população negra como algo menor, como algo ruim, como algo pejorativo e estigmatizado. Então, o racismo, ele substancialmente estrutura essas relações e essas visões de mundo que, por sua vez, desumanizam as pessoas negras e tudo que se refere ao continente africano, sua descendência negra, seus povos e culturas. A Lei 10.639, ela foi construída ao longo do tempo e sistematizada enquanto política pública para a educação em 2003, devido a uma ampla demanda do movimento negro e uma ampla demanda das pessoas negras, quiçá desde a primeira vez que um antepassado africano pisou nesse solo sendo escravizado. Por que eu estou falando isso? Porque é sabido que o acesso, o conhecimento, o trabalho com a educação das relações étnico-raciais, ou seja, com uma educação que permita que as pessoas possam desconstruir essa colonialidade presente no pensamento delas, nas práticas, no imaginário coletivo. E que, por sua vez, permitindo essa desconstrução dessa colonialidade, localizando o racismo como um crime, como uma violação dos direitos humanos e também como um sistema que traz sofrimento para as pessoas, a gente pode ensinar de uma maneira humanizada a história e a cultura africana e afro-brasileira. E aí que entra todas as comunidades, os terreiros e as outras manifestações culturais de origem africana no Brasil como espaços educativos para ensinar sobre as filosofias africanas, sobre o conhecimento africano, tanto do continente quanto da diáspora a qual o Brasil faz parte. Veja bem, o Brasil é o segundo país, né, o primeiro país que tem a maior população negra fora da África. Então não faz sentido a história e a cultura afro-brasileira não estar presente dentro do currículo escolar. Então a Lei 10.139, que nada mais é os artigos 26A e 79B da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, trazer à tona essa necessidade de estar presente no currículo escolar as contribuições dos povos que ajudaram a desenvolver este país, não só por meio da força do trabalho, mas as culturas africanas no Brasil e os povos, né, africanos no Brasil, eles desenvolveram esse país por meio das tecnologias de todo saber acumulado por séculos e séculos a fio. Bom, então esse é um ponto. Eu vou ler aqui minha colinha. Então, para a gente romper com esse entrave do racismo, a gente precisa sim entender que o racismo é um grande obstáculo para a aplicação da lei e também para o entendimento da religiosidade. Veja bem, a gente não vai. A lei não está falando para ensinar religião dentro da escola. A lei está falando para ensinar sobre a cultura, sobre os valores, entender que os povos negros que estão presentes aqui no Brasil têm várias formas de ser, de estar, de pensar o mundo. E os terreiros, né, as religiões de matriz africana, faz parte desse modo de ser e estar presente da cultura negra no Brasil. Um outro ponto que a gente precisa discutir, deixa eu abrir aqui a minha colinha para vocês, é entender
algumas configurações, né, que os antepassados africanos tiveram aqui no país. Bom, o candomblé, né, os candomblés, vamos dizer assim, que são vários, né, ou melhor, as religiões de matriz africana, elas articulam diferentes formas de religiosidades presentes e oriundas do continente africano. Foi uma forma que os antepassados africanos tiveram para manter viva a sua cultura, já que no mundo colonial era, e até a década de 30, era proibida a manifestação por questões legais, né, estabelecidas na legislação, era proibida manifestar toda e qualquer forma de manifestação religiosa de origem africana. Então, o que a gente está vendo? Nós estamos presenciando, na atual configuração do Brasil, que essas práticas proibitivas, depois vocês vão cortar, vocês vão editar, não precisa editar, não. Tô meio nervosa com esse vídeo aqui, gente. É preciso entender que as práticas legais e legalizadas pela legislação do Brasil, elas proibiam as manifestações das culturas africanas, especialmente a capoeira, as manifestações religiosas como o candomblé, e toda esse racismo institucionalizado, que na verdade é um racismo estrutural, que estrutura também a legislação, se fez presente. Toda essa prática de negação e de proibição da manifestação das religiões de matriz africana e das culturas negras no Brasil ainda está presente no imaginário da população. E esse imaginário, criado por uma perspectiva eurocentrada e racista, é que dá a base para as várias práticas de discriminação contra a população negra, sua religião e suas expressões. E essa base, né, estruturada pelo racismo, é também uma base que povoa a conformação do pensamento, por sua vez, a conformação dos sentimentos e a produção de emoções a respeito das culturas africanas. Então, muitas pessoas, por desconhecer e por já estar envenenada por uma educação etnocêntrica, eurocentrada, presente tanto dentro quanto fora das escolas, essas pessoas, por sua vez, em muitos momentos, sentem medo pelo desconhecimento do que de fato significa, né, as manifestações de origem africana, por consequência, as religiosidades africanas. Então, a gente precisa entender qual que é o papel da educação nesse sentido. É justamente desconstruir o racismo, para trazer à tona o que é a cultura negra, o que a cultura negra ensina, quais são as bases da população negra de origem africana no Brasil que permitiu que essas culturas estivessem vivas até hoje, muito embora sendo alvo de um apagamento sistemático, de uma necropolítica que é visível nas várias formas de morte, ou melhor, trazendo Boaventura de Souza Santos e trazendo Sueli Carneiro. As várias formas de morte provocada pelo epistemicídio, ou seja, o suicídio do conhecimento sobre e construído a partir das culturas africanas no Brasil. Então, está aí alguns entraves nesse caminho, mas a educação, embora seja, né, parte da sociedade, embora essa educação seja construída por pessoas, e pessoas podem ser racistas e produzirem e reproduzirem o racismo, a educação tem um pressuposto, que é poder formar pessoas a partir de uma ótica decolonial, no sentido de desconstrução da colonização, reumanizando essas pessoas para aí sim
conhecer o ensino de história e cultura africana a partir de um ponto de vista mais humanizado. E aí a gente precisa entender que as nações africanas que chegaram no Brasil, elas se organizaram de diversas formas para que mesmo mediante os constantes ataques conseguirem resistir e existir a partir das suas cosmovisões de mundo. Por isso que dentro das religiões de matriz africana, você tem uma série de nações, né, advindas das etnias africanas, que demonstram várias formas de ser no mundo, uma perspectiva muito ampla, muito equânime, inclusiva e que traz a natureza como ponto de vista, de perspectiva, integração e comunicação e construção do mundo visível e do mundo invisível. Agora, veja só, como que podem construir um medo sobre as religiões de matriz africana se essas religiões de matriz africana trabalham com a natureza, com os elementos e as forças da natureza? Elementos esses que a gente pode explorar do ponto de vista filosófico, já que se explora muito a cultura grega. Por que que não pode explorar toda a filosofia presente na cultura dos orixás? Por que que a cultura do outro pode e a cultura nossa não pode? Porque o racismo informa que essa cultura é menor, que essa cultura é demonizada, que essa cultura é ruim. Isso é uma construção, é uma perspectiva racista. Mas quando você desconstrói essa perspectiva, é possível trazer novas nuances de como trabalhar com essas temáticas dentro da sala de aula, trabalhando cultura e filosofia, não trabalhando religião. A escola não deve trabalhar religião, obviamente, porque religião trabalha com signos, dogmas, ritualística, mas a escola trabalha com cultura. E a religião, como um aspecto da cultura, deve ser citada. Não no sentido de liturgia, mas no sentido de aspecto de uma determinada cultura. Bom, eu trago aqui para finalizar a minha fala alguns artigos que caminham nessa direção do como fazer. E a gente vê que quando se desconstrói o racismo, entende de fato a perspectiva das culturas africanas, muitas pessoas se apaixonam, porque elas descobrem que elas podem potencializar a vida delas a partir de perspectivas filosóficas, de entendimento da natureza, de respeito à vida, de respeito a todas as formas de vida, de respeito ao outro ser humano, porque é igualmente ser humano como eu. Enfim, as culturas africanas, elas trazem aspectos civilizatórios que geram impactos significativos na forma e na harmonia como as pessoas desenvolvem a sua vida em contato e em respeito com outras vidas e com todo o universo. Bom, eu trago aqui alguns artigos, algumas obras que são interessantes para trazer essa perspectiva para dentro da escola. Uma delas é o trabalho da professora Rosa Margarida de Carvalho, que é a Educação das Relações Étnico-Raciais, pensando referências para a organização da prática pedagógica. Um trabalho que faz a discussão do racismo e traz disciplinas para pensar de forma interdisciplinar de como vincular e trazer esses conteúdos que sim, são parte da LDB, que foi alterada pela Lei 10.639. Depois tem um artigo do Nelson Fernando Inocêncio da Silva intitulado Africanidade e Religiosidade, uma possibilidade de abordagem sobre as sagradas matrizes africanas na escola. Está presente no livro Educação Antirracista, esse livro está na internet, vocês podem procurar, vocês vão acessar e encontrar. E tem um artigo extremamente importante também do professor Henrique Cunha Júnior, que se chama Candomblés, como abordar esta cultura na escola. E aí ele apresenta inúmeras razões que justificam as apresentações das religiões de matriz africana dentro da educação brasileira e discute o racismo presente dentro desse debate, tá? Eu me coloco à disposição, também aproveito para vocês acompanharem um pouco do meu trabalho na página do Instagram da
da Afroeducar, que é @Afroeducar, que é uma educação com ciência e cultura afro. Lá eu trago debates e produções minhas mesmo, textos, para sempre ampliar essa perspectiva e para a gente combater o racismo e para a gente aprender com os valores civilizatórios das culturas africanas presentes no continente e também aqui no Brasil. Eu fico por aqui, agradeço pela possibilidade do debate, coloco-me à disposição. Obrigada, Mical, obrigada pela compreensão, perdoem pelo meu nervosismo aqui na câmera e Ubuntu.